A Universidade de Lagos, embora mundialmente reconhecida pela sua reputação acadêmica, escondeu por trás das suas fachadas de aço e pátios majestosos uma realidade muito mais complexa, por vezes sombria. Por ser uma instituição de prestígio, atraiu estudantes de todo o mundo, ávidos por adquirir os conhecimentos ministrados por professores respeitados. Mas se o seu nome simbolizava a excelência acadêmica, o ambiente que reinava no campus não estava isento de tensões, rivalidades e, sobretudo, de relações de poder que se desenrolavam à sombra das salas de aula e dos escritórios. A história da universidade foi marcada por mitos, mas também por práticas que foram transmitidas de geração em geração entre determinados membros do corpo docente. A ideia de um lugar de emancipação e conhecimento foi manchada por uma realidade onde a instituição se revelava um microcosmo das desigualdades sociais e raciais que atravessavam o país. O ingresso na universidade, apesar do rigor acadêmico, não se baseava apenas em critérios de mérito. Havia redes, conexões e, às vezes, compromissos. Longe das reluzentes salas de conferências, histórias eram sussurradas nos corredores, histórias de abuso de poder que muitas vezes eram abafadas pelo medo ou pela desconexão das autoridades. O professor Edward Alden representou esse sistema opaco com perfeição. Este homem branco, na casa dos 50 anos, foi um dos pilares do Departamento de Literatura Inglesa. O seu carisma, os seus discursos apaixonados sobre a literatura europeia e a sua capacidade de citar excertos de textos antigos com perfeita precisão fizeram dele um professor notável aos olhos dos seus alunos. Os sortudos que foram selecionados para suas aulas o consideraram um mentor, uma figura quase mitológica. Seu conhecimento parecia infinito e suas aparições nas salas de conferência eram sempre aguardadas com ansiedade, como um evento em si. Ele não era apenas um professor, mas um intelectual reconhecido, uma figura de destaque em sua área. No entanto, por detrás desta fachada de respeitabilidade acadêmica, Edward Alden cultivou uma arrogância subtil que, com o tempo, se transformou num evidente abuso de poder. Ao chegar à universidade, ele se estabeleceu como mestre indiscutível em sua área, exigindo deferência inabalável de seus alunos. Mas esta reputação de grande intelectual, que o levou a um pedestal, escondia muitas falhas. Houve em Alden um uso constante de sua autoridade para manipular e controlar as jovens sob sua tutela. Às vezes, ele os escolhia entre os estudantes mais vulneráveis, aqueles de origem modesta ou de comunidades minoritárias, aqueles que tinham menos chances de serem ouvidos se denunciassem suas ações. Ele soube isolá-los, fazer com que se sentissem privilegiados por receber seus conselhos e participar de discussões exclusivas. Ele criou situações ambíguas onde o aluno se sentia valorizado por sua atenção, mas na realidade ele a utilizava para atingir seus objetivos. Entre estes estudantes estavam 3 jovens, todas brilhantes e ambiciosas, mas também de origem pobre. Amina, Shidera e Zainab, 3 jovens negros, partilhavam o mesmo sonho: ter sucesso e estabelecer-se num ambiente onde eram muitas vezes vistos como exceções, anomalias no mundo dominado principalmente por homens brancos e pessoas de elevado estatuto social. Cada uma delas carregava dentro de si a esperança de transformar não só as suas próprias vidas, mas também as das gerações futuras de mulheres jovens como elas, que enfrentam os mesmos obstáculos sociais e econômicos. Amina, uma estudante promissora de 22 anos, cresceu num bairro da classe trabalhadora em Lagos. Ela aprendeu desde muito jovem a navegar pelas expectativas familiares e pela realidade de um ambiente difícil, ao mesmo tempo que nutria seu amor pela escrita. O seu sonho era tornar-se uma escritora reconhecida, um modelo para as raparigas do seu bairro, um farol na escuridão das suas vidas, muitas vezes marcadas pela pobreza e pela desigualdade. Cada palavra que ela escrevia era uma forma de se afirmar, de quebrar as correntes invisíveis que tentavam mantê-la numa condição subordinada. Ela sonhava em contar histórias de mulheres poderosas e resilientes, histórias como a dela, mas também de outras, vozes muitas vezes silenciadas pela sociedade. Shidera, 23 anos, foi a primeira da família a cursar uma faculdade. Seus pais, de origem modesta, não tiveram a oportunidade de ir à escola e, todos os dias que ela passava no campus, ela carregava o peso dos sacrifícios deles. Shidera sentiu-se numa missão: provar ao pai, ex-taxista, que os seus sacrifícios não foram em vão. Cada vitória, mesmo a menor, tornou-se para ela uma homenagem à determinação silenciosa de seus pais. Aspirava a trabalhar no setor econômico e obter bolsas de estudo de prestígio, não só para realizar o seu sonho, mas também para melhorar a condição da sua família.
A faculdade era sua chance, e ela agarrou-se a ela com todas as suas forças, convencida de que a educação era a chave para sua libertação. Zainab, por outro lado, cresceu numa família muçulmana tradicional, onde as expectativas em relação às mulheres ainda eram marcadas por práticas conservadoras. O seu sonho era defender os direitos das mulheres na Nigéria, um país onde as mulheres, apesar do seu progresso, muitas vezes permaneciam confinadas a papéis subordinados. Zainab queria usar o seu conhecimento para quebrar barreiras, elevar as vozes das mulheres oprimidas e fornecer-lhes ferramentas para lutar contra as injustiças sistêmicas. O seu desejo de justiça social era profundo, alimentado por experiências pessoais e por um legado familiar onde as mulheres eram frequentemente relegadas para segundo plano. Através dos seus estudos de direito, ela esperava adquirir os meios para lutar contra a desigualdade e levar as vozes das mulheres às esferas mais influentes do país. Tudo começou com reuniões secretas no gabinete do professor Alden, sob o pretexto de orientação. Alden, um acadêmico respeitado em sua área, foi charmoso e encorajador, parecendo oferecer uma oportunidade de ouro para essas jovens promissoras que já lutavam para encontrar seu lugar neste mundo acadêmico elitista. Originalmente, eles acreditavam que seus conselhos os guiariam para o sucesso, que suas recomendações os impulsionariam para um futuro brilhante. Mas, com o tempo, o que consideravam discussões acadêmicas tornou-se um local de manipulação e pressão. Ele os fez sentir-se especiais, dando-lhes falsas esperanças de bolsas de estudo e promoções em troca de favores. Ele sabia como aproveitar suas vulnerabilidades, explorando seus sonhos e aspirações para torná-los dependentes dele. Cada palavra de encorajamento era uma promessa velada, cada olhar uma armadilha silenciosa. Uma noite, depois de um semestre cada vez mais tóxico, a situação saiu do controle. A tensão era palpável no ar do escritório do professor Alden, um escritório que Amina aprenderá a temer ao longo dos meses. Após trocas discretas, sorrisos maliciosos e promessas vazias, ficou claro que o professor iria ultrapassar o limite que nunca havia ousado cruzar antes. Desta vez, obrigou Amina a aceitar uma proposta mais do que duvidosa, um pedido que, na sua opinião, parecia um ultimato. Ele sempre soube manipular seus alunos, fazê-los duvidar, semear o medo e a incerteza. Mas Amina já não se deixava enganar pelos seus encantos. Ela estava ciente da armadilha e, apesar do medo que lhe dava um nó no estômago, sabia que não poderia mais permanecer em silêncio. No momento em que o professor tentou se aproximar dela, uma onda de revolta surgiu dentro dela. Ela saiu correndo, chocada e quebrada, com o coração batendo forte. Ela se sentia presa em um sistema que parecia indestrutível. Mas antes de sair do escritório, ela ouviu vozes abafadas, gritos de dor e resignação, vindos de salas vizinhas. Eram os de Shidera e Zainab. Eles lutaram silenciosamente, cada um à sua maneira, mas numa luta desesperada. Suas vozes, embora amordaçadas pelo medo, ressoaram no coração de Amina, lembrando-a de que não se tratava apenas de um assunto pessoal. Foi uma briga comum. Ela sabia que era a hora de agir. Amina correu para o telefone. Suas mãos tremiam ao enviar uma mensagem para seus dois amigos. Precisamos conversar. Devemos denunciar o que está acontecendo aqui. Isso não pode continuar mais. Foi uma decisão arriscada, mas não havia como voltar atrás. Eles esperaram muito, toleraram demais. Esse silêncio imposto, esse medo instilado, tinha que acabar hoje. Mas Amina também sabia que as consequências seriam graves. Alden não era um professor qualquer. Ele tinha aliados nos escalões superiores da universidade e suas conexões deu-lhe um enorme poder. No entanto, apesar desse poder, as testemunhas viram as idas e vindas. Os estudantes ouviram as trocas discretas entre Alden e certos estudantes. Eles sabiam que seu testemunho seria crucial e não hesitariam em tomar uma posição. Na manhã seguinte, as três jovens, unidas pela determinação, dirigiram-se à direção da universidade. Eles estavam nervosos, mas determinados. Quando começaram a contar sua história, porém, foram recebidos com ceticismo. Os membros da administração pareciam muito mais preocupados com a sua reputação do que com a seriedade do que relatavam. Os olhares desdenhosos, as insinuações discretas mas persistentes, o ar de serem vistos como acusadores desinformados, fizeram-no sentir quão frágil era sua posição. O poder de Alden era imenso e a pressão silenciosa para impedir que o assunto crescesse era evidente. Mas, apesar de tudo,
As 3 jovens não cederam. Sabiam que a sua causa era justa e estavam prontas para levá-la até ao fim. Apoiadas por alguns professores e funcionários corajosos que também tinham visto o abuso do professor, Amina, Chidera e Zainab fizeram uma declaração pública. O que começou como uma simples denúncia interna rapidamente se transformou numa onda de choque que abalou toda a universidade. Suas vozes, inicialmente reduzidas a um boato, espalharam-se pela mídia como fogo incontrolável. Os estudantes, também indignados e conscientes da corrupção da instituição, aderiram ao movimento. Protestos estudantis eclodiram em todo o campus, denunciando não apenas os abusos de Alden, mas também a disfunção sistêmica que permitiu que pessoas como ele prosperassem nas sombras da universidade. O professor Alden, que já foi um titã respeitado, de repente se viu no centro de um escândalo internacional. As evidências esmagadoras estavam se acumulando. Testemunhos anônimos de muitas outras vítimas começaram a surgir, revelando um padrão de comportamento perturbador e generalizado. A opinião pública rapidamente se voltou contra ele, e a universidade, na tentativa de limitar os danos, foi forçada a suspender Alden. Uma investigação foi lançada. Mas não foi a queda do professor que marcou verdadeiramente uma viragem nesta história. O que ressoou mais fortemente nas mentes dos observadores foi a resiliência dos 3 alunos. Eles souberam enfrentar a pressão, quebrar o silêncio e expor uma verdade dolorosa. A sua coragem tornou-se um símbolo de resistência face à opressão, do poder de expressão face ao abuso de poder. A verdadeira mudança, porém, não foi simplesmente a punição do professor. A verdadeira mudança residiu na afirmação das vozes das mulheres negras, mulheres de origens modestas, que durante demasiado tempo foram ignoradas, silenciadas ou simplesmente ignoradas. Amina, Chidera e Zainab, ao falarem abertamente, abalaram os alicerces de um sistema injusto. Transformaram a sua dor em força coletiva, em esperança e num apelo à justiça para todos aqueles que, nas sombras, sofreram abusos sem nunca terem tido a possibilidade de se defenderem. Eles destacaram um problema muito maior do que o desvio de um professor. Um problema de justiça social, de direitos fundamentais e de dignidade humana. Estas 3 jovens tornaram-se símbolos não só da opressão que sofreram, mas também da resistência. Mostraram que era possível lutar, mesmo contra gigantes, mesmo quando tudo parecia perdido. E pela primeira vez, puderam ver um futuro onde as suas vozes, e as de todas as mulheres como elas, seriam finalmente ouvidas.